Oi gente, bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no canal Vencendo em Cristo. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês sobre o assunto que eu vou falar hoje. Autismo é um assunto muito pouco falado. Na maioria dos casos, às vezes as mães não têm a noção do que é o autismo, quais os sintomas, e eu vim compartilhar com vocês qual foi a minha história, como eu descobri que meu filho era autista, qual foram os sintomas na qual eu reparei nele, tá bom? Espero que você goste do vídeo, fique comigo até o final. E eu quero começar esse vídeo falando para vocês o que é o autismo. O autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição comportamental na qual traz alterações na criança no desenvolvimento da comunicação. Então, eu vou para o assunto principal, que é o meu relato como mãe, quais foram os sinais para que me despertasse, para que eu fosse atrás dos profissionais responsáveis que fizesse o laudo diagnóstico. Primeiramente, eu quero falar para vocês que, infelizmente, antes de descobrir o diagnóstico do Isaac, eu sempre fui muito leiga no assunto, eu sempre fui muito desinformada com questão do autismo. Eu tinha um olhar sobre o autismo totalmente de forma errada. O que me despertou foi um vídeo que eu vi no YouTube sobre uma mãe fazendo um relato mais ou menos como esse que eu estou fazendo hoje. E foi nesse relato que eu vi o quanto o autismo era muito diferente daquilo que eu pensava. E para minha surpresa, 90% do que aquela mulher relatou sobre o filho dela, autista, batia com o que o Isaac fazia. Então, na hora, eu tive quase certeza de que realmente o Isaac era autista. Mesmo antes de passar pelo neuro, eu já sentia que havia algo de diferente. Então, eu vou falar para vocês alguns sinais na qual eu vi nele. E tem muito desses sinais aqui que quando eu percebia, e como eu não tinha conhecimento do que era o autismo, eu tratava como algo único dele, uma característica que era dele. Então, muitas vezes eu não prestava atenção porque eu não conhecia sobre o assunto e também porque quando a gente normalmente vai em médicos pediatras que também não entende sobre o assunto, vem com aquela história que cada criança é no seu tempo, que nós mães não podemos ser precipitadas e nem ansiosas, mas existe um marco de desenvolvimento na qual devemos respeitar e prestar atenção e ficar em alerta. Você que é mãe, tem que sempre ficar em alerta, porque quanto mais cedo você descobrir e ajudar o teu filho, melhor vai ser para ele e para você também. O primeiro sinal que eu notei muito cedo no Isaac, desde quando ele começou a andar, foi que ele andava na ponta dos pés, que é chamado como uma estereotipia que a maioria dos autistas tem, mas depois ele parou. Hoje em dia é bem raro ele andar ou ele escorar em alguma coisa e ficar na ponta dos pés, mas ainda acontece um pouco. O segundo sinal que eu notei também desde cedo, que ele não respondia quando ele era chamado. Tinha vezes que a gente chamava o nome dele por várias vezes e parecia que ele não estava ouvindo. 80% das vezes na qual ele era chamado, ele não respondia, ele não olhava para ver o que a gente queria. E até hoje também é bem difícil ele responder quando é chamado, ainda mais quando ele está interessado em alguma coisa ou quando está focado em algo. O terceiro sinal que eu percebi na qual ela falou no vídeo e eu vi que o Isaac fazia bastante era movimentos repetitivos sem sentido ou motivo funcional. Muitas vezes ele corria de um lado para o outro sem um motivo, ou ele fazia movimento com as mãos repetidamente, ou ele fazia movimentos com um brinquedo, de bater ou de ficar, por exemplo, rodando a rodinha do carrinho, que era algo que ele gostava muito, que é um outro sinal, que é o brincar disfuncional, é aquela brincadeira só de enfileirar, na qual ele fazia muito, faz até hoje, gostar de ver as rodinhas do carrinho girando. Então, foram coisas que depois eu vi que ele fazia muito e faz até hoje, que também fazem parte dos sinais das pessoas que estão dentro do espectro autista. Eles gostam de brincar, às vezes, de maneira diferente. Mas não que não seja uma maneira divertida para eles, porque eles amam. E eu também notei com as brincadeiras que ele sempre gostou de fazer, ele sempre gostou de correr muito. Eu notei pouca sensibilidade à dor. Geralmente crianças que estão dentro do espectro autista, ou ela é muito sensível à dor, ou ela tem pouca sensibilidade.
Então o Isaac, eu notei desde sempre, quando ele se machucava, ele não ligava, ele não era daquela criança que ficava reclamando do machucado, ele nunca foi. E isso também me despertou muita atenção, eu achava muito diferente. E hoje eu sei por quê. Ele também, na hora de brincar, apresentava dificuldades em compartilhar objetos, brinquedos, até com nós que somos pais dele. Ele sempre teve muito receio, ele sempre teve muita resistência em compartilhar um objeto. E até mesmo a questão do contato físico é muito do interesse dele. Muitas vezes a gente quer abraçar, quer dar um beijo, mas se ele não estiver na hora, no momento interessado, ele se estressa muito. E um dos sinais que eu pesquisei, e eu acho que a maioria apresenta, é o pouco contato visual. A maioria das vezes, quando você vai falar ou quando você vai chamar atenção, explicar alguma coisa, a criança desvia o olhar. Tem algumas que tem muito pouco o contato. O Isaac até que às vezes ele mantém bem o contato, mas para ele até hoje é difícil fazer um contato visual com uma pessoa estranha ou com a criança também quando ele está tentando se comunicar. Então o pouco contato visual é um alerta e é um sinal também. Até porque devemos lembrar que o autista ele tem uma diferença na comunicação, ele tem aí um prejuízo, ele tem uma forma diferente de se comunicar e muitas vezes ele tem a dificuldade também de se comunicar. E também tem um atraso na fala, que é algo que sempre me chamou atenção, desde antes de saber o que era autismo, eu sempre ficava me perguntando por que estava tão atrasada a fala dele, né? Porque nós mães sempre vemos outras crianças falando e a gente fica naquela ansiedade querendo que o nosso fale logo também. Claro que não podemos olhar para uma criança com atraso na fala e já dizer que é autista. É todo um sintoma, tanto é que o diagnóstico é dado com nós pais falando quase por 1 hora de todos os sinais, de toda a característica da criança, de todos os comportamentos conforme cada situação e lugar. Então, o que faz o diagnóstico, o profissional vai fazer o diagnóstico através de todos os sinais, não é só um. Mas o atraso na fala é um dos mais comuns. Então, esses que eu falei foram só alguns sinais que eu notei no começo. Tem muitas outras características e lembrando que cada um é individual, cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter a sua qualidade. Uns têm dificuldade no contato físico, outros não têm, outros têm o desenvolvimento na fala cedo, outros não. E a gente tem que respeitar a individualidade, mesmo tendo um diagnóstico de autismo. Mas o que eu quero falar nesse vídeo para vocês é que mesmo a criança autista sendo diferente e sendo especial e tendo talvez um cuidado mais especial, até muitas mães dizem que são afadigadas, cansadas por causa do autismo, mas eu quero dizer que se a gente, quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento sobre o assunto tiver, melhor é a convivência, melhor é o ensino na qual a gente pode dar para eles. E eu posso falar para vocês com todo o meu coração que hoje eu sou grata por ter meu filho e graças a Deus eu sei o propósito na qual o Senhor colocou ele na terra e eu creio em todas as promessas na qual ele fez na vida do meu filho e eu sei que tudo vai se cumprir e eu sou muito feliz, graças a Deus o Senhor me fez entender o que realmente é o autismo, me fez entender que eu não tenho um filho doente e sim eu tenho um filho maravilhoso na qual me dá muito orgulho e felicidade. Então eu olho para ele como um presente e não como um peso, como muitas famílias olham para, infelizmente, para o filho ou para algum parente que esteja na família que esteja com essa condição ou talvez alguma outra. E eu quero falar para vocês que foi muito difícil no começo e eu creio que para todas as mães, todos os pais sejam, porque é algo novo e diferente, muito diferente. E o filho não vem com um manual de instrução, muito menos o autista. Mas não é mais difícil criar o autista. Os autistas não são menos importantes ou menos capazes. Pelo contrário,
depende de nós. Quanto mais a gente investir e acreditar no futuro dos nossos filhos, melhores e maiores eles serão. Eles irão além do que nós fomos, em nome de Jesus, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E se o meu filho veio no mundo com essa condição, é para que a gente olhe com amor, para que a gente aprenda com eles, porque eu quero trazer um vídeo aqui de todas as qualidades que só eles podem ter, que são coisas lindas na qual a gente pode aprender com eles. E eu sou muito grata a Deus. Se eu tivesse a opção de pedir para Deus para que ele viesse diferente, eu não escolheria isso, porque eu sou plenamente grata e feliz ao filho que o Senhor me deu. E eu quero dizer para você que está aí, se você se interessa por esse assunto, deixa aqui no comentário qual a dúvida que você tem sobre o autismo, porque precisamos falar, precisamos nos informar cada vez mais sobre esse assunto. Então, se você tem alguma dúvida, comenta aqui para mim tentar te ajudar de alguma forma, ou também se você quer comentar aqui qual é a sua experiência para compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que, se você, mamãe, esteja passando por uma fase difícil, que é o começo da descoberta do diagnóstico, eu espero que o Senhor venha confortar o seu coração assim como Ele confortou o meu, e venha te capacitar assim como Ele tem me capacitado, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.